Boa noite, terceira série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da professora Tayana. Hoje eu sou a porta-voz de vocês, então sejam muito bem-vindos os professores e os alunos. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, professora Luanda. É um prazer estar aqui de novo com a gente. Acho que é a segunda vez já que você passa aqui por a terceira série do ensino médio, apesar que a professora Luanda é conhecida de vocês, né? Professora de projeto de vida, uma disciplina assim que eu acho essencial, principalmente para a terceira série do ensino médio, que é o momento que eles vão sair da escola e tudo, né? Então é essencial. Então é um prazer, professora Luanda, tê-la aqui conosco. O prazer é sempre meu, viu? Fica à vontade para me chamar mais vezes, que eu gosto de moderar as aulas de língua portuguesa. Vamos ao tema da nossa aula, então. O tema é Conectando Ideias. Então, vejamos agora os objetivos, né, e a habilidade, ou habilidades. Objetivo da aula: empregar diferentes conectivos para construir sentidos no texto do gênero notícia de jornal, a partir das atividades do caderno do aluno, aprender sempre. E a habilidade é analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas e pelo uso da norma padrão aplicada às diferentes esferas relacionadas às atividades sociais. Então, a gente vai estudar aí um pouquinho da gramática, né? Porque quando fala de analisar os efeitos semânticos, na verdade, é o sentido que aquela frase tem, que aquela oração tem, com recursos aí produzidos pelas diferentes classes morfológicas. E a gente vai falar bastante hoje de conjunção, tá? A palavra-chave hoje da aula aí é conjunção e trabalhar essa norma padrão, né? Aplicada às diferentes esferas, né? Às diferentes áreas aí do conhecimento, às diferentes áreas de informação. Então, a gente vai trabalhar isso relacionado à habilidade que é reconhecer e analisar o efeito de sentido, o efeito semântico, né? A gente trabalhou já em algumas aulas. Eu me lembro de uma aula que a gente trabalhou só coesão e coerência. É uma aula bem parecida, mas de uma forma, o caminho que eu vou trilhar é um pouquinho diferente daquela aula. Então, se você não viu coesão e coerência, veja, porque é essencial aí para quem vai fazer Enem também. E não só para quem vai fazer o Enem, né? Para quem conversa, para quem escreve, precisa fazer isso com coesão e coerência. E nós vamos fazer isso a partir de notícias de jornal, tá? Na aula anterior, a gente trabalhou a leitura de um excerto do poema O Desenho, de Cecília Meirelles. Trabalhamos também tempos verbais e leitura do poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente trabalhou esse tema e a gente falou muito da questão do tempo, o que é o tempo para você, qual o significado do tempo, qual a sua relação com o tempo. E eu até quero ler aqui, da aluna Rafaela, vocês me mandaram. Eu não vou dizer exatamente com as palavras dela, vou fazer um resumo da mensagem que ela me mandou, eu achei muito interessante. Ela falou assim: estamos desenhando ao seu tempo, então tudo ao seu tempo, e o sonho, então, se tornará realidade. Então, ela trouxe essa fala, né? Tudo ao seu tempo, e em algum momento, no momento certo, no momento oportuno, se eu construo, se eu desenho, com calma, vou construindo a minha vida, esse sonho se transforma em realidade, né, prof. Luanda? Você que manja do assunto aí de sonhos, metas. Até porque os sonhos não são realizados de uma vez só, né? Imediatamente. Quem nos dera se fosse assim tudo dado num instante. As coisas são construídas, assim como uma obra de arte, uma casa, um poema, uma pintura, um sonho. Eu sempre falo que o tempo é o obstáculo, né? Ele impede que as coisas sejam dadas de uma única vez. Então, é preciso ter paciência, resiliência, persistência e todas aquelas competências socioemocionais que a gente fala aqui em todas as aulas de projeto de vida. Ótimo. Então, a gente faz essa relação. Tanto Cecília Meirelles representava o tempo de uma forma e Carlos Drummond de Andrade representava de uma outra forma. Ele mais revoltado, ela mais resiliente, enfim. Mas viviam numa mesma época. Eu quero abrir aspas aqui, para falar da escola Maria Dolores Veríssimo, de São José
dos Campos, da professora Renata. Ela me mandou um trabalho, lembra dos temas possíveis Enem em 2021, que eu trabalhei com vocês? Um trabalho assim, eu fiquei emocionada, né? Eu falei para ela, prof, eu fiquei emocionada, porque eles fizeram, então, um seminário, montaram ali os slides, uma culminância de temas, então, que tinha a ver com a Covid-19, a vida pós-Covid, né? Acho que se eu fosse fazer a mesma aula hoje, que quando eu entrei aqui eu fiz aquela aula, né? Que mundo teremos pós-pandemia? Acho que a aula que eu faria hoje era quando vai acabar essa pandemia. Acho que eu mudaria, porque era uma coisa que a gente pensava, vai passar logo, e parece que não tem fim. Acho que essa é a impressão que a gente tem hoje. Mas essa professora, assim, eu fiquei encantada de conseguir, porque era um trabalho de TCC. É um nível TCC mesmo. E ela passou à distância, né, em remoto, e conseguiu esse resultado maravilhoso. Eu não trouxe aqui para vocês nas aulas, ainda não está lá no Instagram. Eu vou postar essa semana, prometo, assim que eu tiver um tempo, tá? Vou postar no Instagram. E assim, eu queria parabenizar, e eu fiquei emocionada mesmo. Inclusive, hoje estava falando com o Renato que um grande sonho que eu tenho aqui no Centro de Mídias é, sim, por exemplo, falar do tema pós-pandemia, chamar os alunos de São Carlos, de São José dos Campos, entrarem ao vivo, os alunos apresentando trabalhos aqui, não? Né? E o ano que vem promete, muita mudança vai ter aqui no Centro de Mídias, e quem sabe esse projeto, olha, esse aqui seria um trabalho que eu gostaria de ver ao vivo, né, de alguma forma. Como a gente está em momento de pandemia, a gente pode ver através de os alunos gravarem vídeos, vamos pensar em alguma coisa. Mas, gente, se tiver mais trabalhos como esse, manda para a gente, porque é o que inspira, né? Ela falou, a professora Renata falou que chorou quando os alunos começaram a mandar atividade ali pronto, o trabalho perfeito, sabe? A coisa bem feita, não era qualquer coisa, bem escrito, bem feito. Então, se vocês tiverem mais trabalhos, mandem. Eu também, quando recebi dos alunos aqueles vídeos, eu chorei. Queria trazer a segunda parte do Temas Possíveis agora nessas aulas do final do ano, mas não vai rolar por causa que as habilidades não estão batendo, tá? Então, eu vou achar um momento oportuno e a gente vai conseguir concluir esse trabalho. Mas vamos, então, a hoje, né? O que professora, a senhora falou, e o que tem para hoje? Leitura e análise de manchetes conectivos, tá? E leitura e análise da notícia que está lá no caderno do aluno. Isolamento faz elefantes voltarem para casa por falta de turistas na Tailândia, certo? Então, nós vamos trabalhar aí essa questão, né, dos animais que voltam para casa, conectivos e leituras de manchete. Nós vamos trabalhar de uma forma paralela. Professora, onde está esse material? No caderno do aluno, você pode achar aí, Conectando Ideias, então, é o nome da aula. As atividades propostas estão na página 51 e 52 do caderno Aprender Sempre. Você pode aí dar um print na tela, tá? E você ter aí em PDF, você pode baixar o caderno do aluno para acompanhar essa aula com a gente hoje aqui. Beleza? E aí, prof, os professores já estão aí, alunos? Eu vou pedir para abrirem o chat, que está fechado, por favor. Então abre o chat. Para eles mandarem aqui uma boa noite. Aquela coisa. Gente, o nosso combinado a gente vai retomar, porque a primeira série e a segunda série estavam chorando, porque mudou o moderador, o Mauro está de férias, e fica mesmo combinado. Vocês mandam o nome dos alunos, a gente lê o nome dos alunos do jeito que eles responderem, do jeito que eles participarem. E hoje, aluno, fique atento, sabe? Aquela coesão e coerência, como ligar palavras, como conectar ideias. Então, é bem isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar a questão da conexão das ideias. Então, como que a gente conecta ideias? Eu tenho um texto, né? E aí eu vou pensar como que eu vou produzir, conseguir juntar essas ideias de uma forma que eu venha passar a mensagem para a pessoa que está lendo aquilo que eu escrevi. Porque muitas vezes vocês escrevem um texto querendo trazer uma mensagem, mas não conseguem conectar essas ideias. Então, isso é chamado lá, quando vocês prestarem o vestibular na redação do Enem, de coesão e coerência. E será que jornalistas, manchetes, erram em coesão e coerência ou sempre acertam? Tem uma coisa que até eu, que sou professora, como se eu fosse grandes coisas, né? Mas até eu, que sou professora de língua portuguesa, às vezes dá um trava. Como que eu vou conectar? Não dá, professora Luanda? Sim, você que já deve ter feito teses aí, quando é para juntar as ideias. Nem tantas teses assim, mas
quando a gente não tem muita clareza do que escrever, trava, né? É do ser humano travar. A gente olha para a folha em branco. Exato. E, às vezes, a gente vai conectar, juntar, né, assimilar ideias e acaba colocando ideias erradas, como essa aí da manchete. Eu vou pedir para colocar na tela essa manchete maravilhosa que eu separei para vocês. Copacabana celebra Ano Novo em paz, mas com muitos assaltos, né? Então, a partir do que vocês leram aqui, tem coerência no que está sendo falado? Copacabana celebra... Eu ainda coloquei essa imagem, não é a reportagem em si, porque eu não posso, né? Eu não tenho direito para trazer, mas uma manchete muito parecida, com esse mesmo sentido, eu achei na internet. E eu reescrevi, né? E trouxe para vocês o mesmo sentido, o que aconteceu. Qual é o problema que eu tenho aqui? Vocês já conseguem comentar para mim que problema que acontece aqui? Celebra o Ano Novo em paz, mas com muitos assaltos. Tem coerência? Tem coesão isso daqui? Eles escreveram alguma coisa, prof? Já? Eles colocaram aqui, a professora Maria Mercê colocou contradição de ideias, a professora Elisângela, a diversidade, o professor Júlio César, contradição, professora Alessandra também, contradição de ideias. Sim. Não tem coerência, professor João. Isso. Vários professores colocando aqui contradição. Paz e assaltos, né? No caso, incoerência. A incoerência, ótimo. Por que eu tenho contradição? Primeira coisa que eu preciso entender aqui é o porquê da contradição. Eu tenho uma palavrinha que é a conjunção, que vai me trazer a ideia de contradição. Então, quando eu coloco essa bendita palavra no meu texto, eu estou querendo trazer uma contradição. E onde ela está aqui? É essa, bonita aqui, é o mas. Né? Quando esse mas aparece, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Os meninos, às vezes, pediu a menina namoro, ela fala assim, gosto de você, mas como amigo. Depois que falou mais, acabou. Então, esse mas, realmente, ele tem a ideia de contradição. Ele traz essa ideia. Então, em relação ao conectivo usado, não há aqui, entre aspas, um erro de coesão. Por que não? Porque traz uma ideia contrária mesmo. Porém, a coerência aqui está totalmente comprometida. No momento que eu falo, igual um professor falou, paz e assalto, acabou. Então, essas duas palavras aqui, elas não se conectam. Ou eu tenho paz, ou eu tenho muito assalto. Então, eu até usei o conectivo certo, com a ideia de contradição mesmo. Porém, então, o que seria a coesão? É o elemento coesivo que eu vou usar. Qual o elemento coesivo que eu estou usando? O mas, que é a conjunção aqui. Então, essa conjunção, sempre que aparece, traz a ideia de contradição. Mas, nesse caso, paz e assalto não deu coerência. Entenderam? Então, a coerência é o sentido completo. E a coesão são os elementos que eu vou usando no texto para fazer essa conexão de uma ideia com outra ideia. Beleza? Já posso passar para a próxima manchete? Ou tem algum comentário aí, prof? Olha, a professora Bruna, acho que eu perdi o comentário dela, ela falava... Fala, né? Que não há como ter paz em meio a assaltos. Exato. Né? A professora Alessandra fala que a frase não tem lógica, não há lógica. Isso, esse não é lógica, não tem lógica, não tem coerência, é certinho. E a professora Helena colocou aqui a questão do mas, né? Porque exatamente como você falou, se o garoto chegar e falar, gosto de você, mas... não ficaremos juntos, significa que ele não gosta, né? Exato, é totalmente contraditório. Então, o conectivo é para trazer a ideia de contradição mesmo. Mas quando eu leio a manchete completa, ficou uma confusão, né? Não deu certo. Vamos para uma próxima manchete maravilhosa que eu pedi para vocês colocarem na tela para mim. O valor do imóvel tende a cair ou subir nos próximos meses. Se você lesse uma notícia dessa, você ficaria muito feliz. Se você quisesse comprar um imóvel, você teria toda a informação possível para se preparar para comprar um imóvel com uma manchete dessa, né? Aí você fala, isso aconteceu? Aconteceu. Tá? Eu tirei de fatos reais, a vida como ela é. Então, eu tenho aqui um outro conectivo nessa manchete, que também me dá essa ideia aqui de um ou outro. Seria alternativa. Eu tenho uma alternativa ou outra alternativa. Aparentemente, né, qual é o grande problema que vocês podem até comentar, que eu vou falando tudo e acabo não dando voz para os professores e alunos. Então, qual é a ideia aqui? Né? Foi aquilo que eu disse. Eu quero comprar um imóvel, eu leio uma notícia dessa, eu não preciso me preocupar. Eles colocaram aqui que o ou é a alternância, né? Sim.
Alternativa, imprecisão, ideia de alternância. Até porque se o imóvel, o preço vai subir ou vai baixar, né? Se baixar, eu vou comprar. Se subir, não. Então não me ajudou em nada, né? Então, apesar de eu ter novamente aqui o conectivo certinho, que essa ideia de alternância é uma coisa ou outra, mas a informação em si, a mesma coisa, tá? Eu até teria coesão, aparentemente, entre aspas, mas não tem coerência o que eu estou falando. Então, eu estou usando um conectivo que traz essa ideia de alternativas, que eu posso ter ou uma ou outra, porém, a coerência aqui foi para o saco. Certo? Então, acho que os nossos alunos já pegaram a ideia, que eu queria trazer essas notícias muito legais para vocês já irem se inteirando. O que eu quero que vocês entendam mesmo o que é coesão e o que é coerência, né? Então, usar esses elementos conectivos em um texto é um exercício, mas não é difícil, não. É um exercício. Vamos, então, às notícias. Agora, essa notícia está no caderno do aluno. Isolamento faz elefantes voltarem para casa por falta de turistas na Tailândia, por Vitor Paiva. Eu não vou explicar, só vou montar essa imagem tão lindinha que eu achei na internet. Eu queria passar o vídeo, mas não deu certo dessa vez. Uma próxima a gente passa, né, para vocês verem a história deles. Mas eu já vou fazer uma pergunta. Vocês pegaram aí a manchete, leram, agora vamos à pergunta. A manchete apresentada faz sentido? Qual assunto será abordado? 1 minuto para responder e a gente já volta. Eu vou compartilhar com você a resposta da professora Bruna. Bruna ou Mônica? Acho que é Mônica. Sim, né? A pergunta é, a manchete apresentada faz sentido? Sim. O assunto é a causa dos elefantes voltarem para casa. Né? O professor Jorge aqui compartilhando também. O objetivo da presença dos elefantes são os turistas naquele local. Sem turistas, sem trabalho para os elefantes. Sim, o assunto é... esse aqui eu já acabei de ler, da Bruna, né? Da professora Bruna. Que a causa dos elefantes voltarem para casa é a falta de turistas. Sim, né? Então, tá perfeito, né? Por falta de turista, por causa disso, os elefantes terão que voltar para casa. Então, só corrigindo aqui, a professora Bruna acabou de colocar, me perdoe, viu, professora? É a aluna Mônica, é uma aluna. Muito bem. Tá. A professora Bruna mandou a resposta da aluna Mônica. Da aluna, que é a Mônica. Beleza, então tá certinho. Então, vocês já destrincharam aí pelo início qual seria essa manchete e que notícia nós vamos esperar de uma manchete como essa. Então, vamos ler um pouquinho, comentar, vamos lá. Então, pessoal, bota na tela aí para a gente ler. Isolamento faz elefantes voltarem para casa por falta de turistas na Tailândia, por Vitor Paiva. O impacto da pandemia do coronavírus revela não só os excessos em nossos hábitos de consumo e produção, como também até mesmo na exploração sistemática de animais para o turismo em diversos países que agora se veem sem os visitantes e assim sem tal mercado. E quem mais paga, é claro, são os próprios animais. É o caso dos elefantes, que no norte da Tailândia se viram abandonados depois que os turistas deixaram de visitar o país e que tiveram, por isso, de voltar para casa. Exatamente o que vocês falaram, né? Então, a gente tem aqui, até vou usar essa palavra, né? Essa exploração dos animais para o turismo, né? E agora, na situação de pandemia, esses animais estão aí
a deriva. No caso, a pandemia foi boa para os animais, né? Na verdade, eles estão voltando para o habitat deles, né? Mas vai ter uma complicação aqui. Mas enfim, vai ter uma complicação em toda essa história, porque essa volta, né, tem toda uma questão aí. Mas, enfim, a gente vai trabalhar o sentido, comentar e, ao mesmo tempo, fazer questões sobre os conectivos, tá, gente? Então, a gente entende que essa exploração do turismo acabou criando essa situação complexa aí dos animais terem que voltar para casa. Observem o trecho. O impacto da pandemia do coronavírus revela não só, aí vocês viram que está grifado, os excessos em nossos hábitos de consumo e produção, como também, até mesmo na exploração sistemática de animais para o turismo em diversos países. Então, eu falei um pouquinho da ideia, do texto ao todo, e agora a gente vai trabalhar apenas os conectivos que estão sublinhados. Vocês vão dizer para mim como que eles organizam as ideias aí, tá? Então, qual a ideia dos conectivos sublinhados? O que eles trazem e como eles completam aqui o texto, trazem sentido ao texto. 1 minuto e a gente já volta. Olha só, o aluno Diego colocou adição, a aluna Laís, ou Laise, me perdoe se eu falar o nome errado aqui, também colocou adição. A aluna Sara Castro, ela colocou traz sentido de adição, né? Lembrando que são os professores que estão compartilhando aqui com a gente. Adição, soma, professora Cleo. Soma, adição, complementam, adição. A aluna Carol colocou acrescentar, adição. Estão certas Sim, as professores, respostas? estão certas. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso para a gente entender bem o que o texto está falando. Então, a primeira coisa que eu sei aqui é que o impacto, né, da pandemia, se sair torto, vocês não dão atenção se eu subir o morro aqui e descer, do coronavírus, parou aqui, revela alguma coisa, que eu tenho o verbo, né? Então, esse impacto revela. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu troco aqui para não ficar a mesma coisa, o não só, que é o elemento coesivo, certo? Então, eu tenho o impacto da pandemia revela não só os excessos, vai ficar feio, mas, enfim, vocês vão entender, como também. Então, ele está acrescentando duas ações aí, dois fatos, né? Então, revela isso, que são os excessos, e também a exploração. Revela uma coisa e revela a outra ao mesmo tempo. Eu vou jogar na outra tela que eu tentei escrever para ficar mais claro para vocês. Então, o impacto da pandemia revela duas coisas. Então, são dois sinais aí demais. Os excessos, né, em nossos hábitos na produção e a exploração sistemática de animais para turismo. Então, eu quero trazer dois elementos que o impacto da pandemia acaba trazendo para a gente, né? O excesso de hábitos de produção e exploração. Então, a pandemia traz esses dois fatos e eu tenho dois sinais demais acrescentando. É como se fossem sinais demais mesmo no meu texto. Beleza? Tá claro, gente? Para não só, é adição. Como que se dá essa adição? Como que eu organizo essa ideia dentro do texto? Eu peguei essa ideia aqui e encaixei. Eu até volto aqui, ó. E ficou assim, bonitinho, tá vendo? Então, eu peguei aquela ideia principal, juntei, né, um traz dois, e ficou daquele aqui, como vocês estão vendo.
Eu não sei se está certo, espero que vocês tenham entendido. Vamos para outro caso aqui. Quando eu falo assim, é porque eu trabalho muito na sala de aula, e esse desafio de trazer, né? Que aí o aluno às vezes tem dúvida, já pergunta, e aí aqui você fica, será que eles estão entendendo? Não, mas eu acho Será que eles estão entendendo, que os professores não estão colocando dúvidas aqui, não. Então, Se tá, tiverem beleza. dúvidas, compartilhem aqui pelo chat que eu estou de olho. Isso, então vamos para a próxima. Observe o trecho. É o caso dos elefantes, que no norte da Tailândia se viram abandonados depois que os turistas deixaram de visitar o país e tiveram, por isso, de voltar para casa. Eu vou dar 1 minuto para vocês me falarem aí qual é a ideia que esses conectivos trazem na relação do texto. 1 minuto e a gente já volta. Olha, a aluna Ana Laura colocou concluir, a aluna Duda, Laís e Malu, ideia conclusiva, e vários professores aqui participando, colocando concluir ideia, conclusão, conclusivo, explicação, consequência. Estão certas, né? Na verdade, é concluindo mesmo, né? Trazendo, como falar uma consequência, acho que cabe também. Então, eu tenho aqui o por isso, que é o conectivo, que dá essa ideia aí de conclusão. Por isso, tem que voltar para casa. Mas o que acontece aqui? Esses elefantes, eles se viram abandonados. Essa é a grande questão, né? E depois que deixaram de estar no país, e por isso tiveram que voltar para casa. Então, eu concluo que por estarem abandonados, eles têm que voltar para casa. Conclusão, volta para casa. Deixa eu ver se eu fiz aqui também, fiz. Os elefantes estão abandonados. Portanto, logo, por isso, devem voltar para casa. Então, eu tenho aqui esse fato, né? E para trazer a conclusão, eu coloco ou um ou outro é aquele que apareceu no texto que a gente estava lendo, e a conclusão é essa. Eles devem voltar para casa porque estão abandonados. Eu troquei, agora eu estaria explicando, faria uma explicativa, tá? Mas, parou, Tayana, fica aqui só na conclusiva mesmo, devem voltar para casa, beleza? Vamos para a próxima, deixa eu ver. Vamos continuar a leitura, tá bom? Vamos lá. O complicado translado de centenas de elefantes por muitos quilômetros até as regiões onde viviam originalmente é feito com a ajuda de cuidadores, com pouco ou nenhum alimento durante o trajeto. Instituições como Save Elephant Foundation, não sei se eu li certo, ou Elephant Nature Park, vem ajudando no processo e desenvolvendo programas para não só ajudar na volta para casa, mas também no futuro dos animais diante da pandemia, sem o sustento advindo do turismo. Então, a gente tem uma situação aqui, né? Nós temos instituições ajudando, trabalhando para que esse processo de volta para casa seja feito de uma forma tranquila, porque vocês perceberam que há um complicado aí, muitos quilômetros, né? Então, tem que ter um trajeto que não é fácil para se fazer. Aquilo que eu te falei, prof, que era o complicador. Essa volta não era uma volta tão tranquila. E nós temos aí algumas instituições ajudando, né? E, enfim, eu vou fazer uma pergunta, então eu não vou explicar o resto, porque senão não dá para perguntar. Observe o trecho. Essas instituições, como eu falei, as duas, né, vêm desenvolvendo programas, não só para ajudar na volta para casa, mas também no futuro dos animais diante da pandemia, sem o sustento advindo do turismo. Qual ideia os conectivos sublinhados relacionam no texto? Eu vou dar mais 1 minuto para vocês fazerem e a gente já volta.
Olha, a aluna Sara Castro, ideia de adição. A aluna, me perdi aqui, acho que a aluna Mônica também, adição de ideias. Alunas Duda, Malu e Laís, noção de adição. E vários professores aqui compartilharam ideia de acréscimo, adição, somar, acrescentar outra ideia. A professora Vera Lúcia colocou aqui acrescentar uma ideia. Professora Estela, adiciona uma nova oração. Professora Maria Aparecida, adição. Professor Laércio, adição de ideia. Professora Roberta, acrescenta algo. Acho que todas elas estão corretas, Sim, né, agora, as respostas. certinho, nós só vamos entender melhor como que se adiciona essa ideia, né? Então, eu tenho duas instituições aqui, que é, no caso, uma está aqui e a outra, que eles vêm ajudando. Né? Eles vêm ajudando, desenvolvendo programas. Não só para ajudar na volta para casa, então essa é uma ação, mas também no futuro dos animais. Eu tenho duas ações aqui, dois fatos. Ajudar, né, a volta e esse futuro depois que poderá ficar comprometido. Eles precisam pensar em formas de dar sustento para esses animais, né? E também sem ser o advindo do turismo. Olha o desafio. Então, nós temos dois desafios. O primeiro, ajudar a volta para casa, e o segundo, sem o sustento, né? O futuro dos animais e ajudar a volta para casa, certo? Eu vou trazer aqui para outra para poder explicar melhor. Então, essas duas instituições eu coloquei aqui, né? Então, eu tenho as instituições. A primeira, o SAVE, depois a Elephant Naturally, que depois vocês podem ler melhor. E eles vão desenvolver, né? Essas duas aqui. Como são duas, Tayana? Põe um M aqui, fica melhor, né? Desenvolvem ajuda para quê? Na volta para casa e no futuro dos animais diante da pandemia. Então, eles vão ajudar e estão desenvolvendo ajuda nesses dois itens. O que eu faço para somar um ao outro? Eu uso um sinalzinho de mais, certo? Que é para conectar uma... Então, eu tenho toda essa ideia aqui que vocês estão vendo para colocar num texto. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar para ver como é que ficou lindo e maravilhoso aqui, tá? Eu coloquei esse mais também, que é o sinalzinho de mais, e vai conseguir juntar todas essas ideias. Quando vocês fazem um mapa mental, vocês acabam desmembrando também, né? Ajuda para fazer um mapa mental melhor. Então, vocês desmembram e vão conseguindo entender a ideia. Então, isso são as ideias. Qual a ideia que eu quero passar, né? Eu quero passar que essas instituições desenvolvem ajuda nisso e nisso. Aí eu uso aquela organização que vocês viram antes, beleza? Fiz de trás para frente para trás. Vamos terminar de ler esse texto? Estamos pedindo ao governo que libere terras para que as tribos indígenas e os campesinos possam plantar, se alimentar e fazer alguma renda a partir da venda de produtos, afirmou... Que nome difícil. Selglam Lek Charlie, fundador das instituições. Apesar dos esforços por parcerias governamentais, a vida dos animais depende, especialmente diante da pandemia, essencialmente de doações que podem ser feitas através do site Trunks App, certo? Estamos pedindo ajuda, né, ao governo, estamos pedindo ajuda às pessoas que ajudem para que a gente consiga dar conta, porque a gente não vai dar conta sozinho dessa situação. E tem até o site que você pode fazer a doação aqui, certo? Tá? Já pode anotar aí se quiser ajudar. Vamos para a pergunta, então. Observe o trecho. Apesar dos esforços por parcerias governamentais, a vida dos animais depende, especialmente diante da pandemia, né, de doações que podem ser feitas através do site. Qual a ideia, o conectivo sublinhado, relaciona no texto? Um minutinho e a gente já volta.
Olha, antes de responder, né, aliás, responder não, antes de compartilhar as respostas aqui dos professores, a professora Marta Luiza, ela está perguntando até quando teremos aulas aqui no CMSP. Até dia 23 de dezembro, que cai numa quarta-feira. A última aula é dia 23 de dezembro. Agora, respondendo à questão que a professora colocou, a aluna Sara Castro colocou aqui, traz ideias de contradição. Né? Na verdade, quem está falando pela aluna é a professora Maria Aparecida. A professora Eliana colocou concessão, professora Estela, adversidade, professor Eduardo Cunha, perdão, Éder Cunha, concessiva, professor Orlando, argumento de concessão, donativos, vida, abandono, morte, professor Claudinei, oposição, outros professores colocaram adversidade, concessiva, enfim. Tem a ver, mas a gente tem trabalhado com os alunos, né? A diversidade sempre aparece nas provas da avaliação da aprendizagem, oposição ou adversidade, sempre essas duas palavras. Então, eu sempre falo para os alunos, oposição ou adversidade, mas é também concessiva. Apesar dos esforços, né? Então, esse bendito aqui, esse conectivo, ele diz isso, que apesar dos esforços, né, por tudo que temos feito por esses animais, a gente ainda precisa de doação, a gente não está dando conta. Então, a gente entende a princípio que se nós temos 2 instituições e tal, fazendo por esses animais, então não precisa a gente fazer mais nada, mas não. Tá? Eles não deram conta, então, apesar, muito diferente daquele que a gente viu lá, né? Celebramos Ano Novo em paz, mas com muitos assaltos. Então, é a mesma coisa, é a mesma ideia de adversidade, mas aqui eu tenho coesão, porque eu uso o elemento coesivo correto, que traz essa ideia, mas eu tenho coerência no contexto completo do período aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham aprendido. Caso não tenha aprendido, vejam lá a aula de conectivos, eu não me lembro a data, mas foi uma aula que a gente falou só sobre coesão e coerência, dá uma completada nisso aqui. Porque e outra coisa que toda aula eu falo, quando eu toco no assunto conectivos, o aluno precisa ler lá a conjunção, pegar uma tabelinha mesmo, escrever, sabe, fazer, organizar, para você conseguir entender quando eu uso, em que caso eu uso cada um deles. Então, você tendo isso, o seu texto vai melhorar. Eu nem sei dizer em quantos %, mas isso melhora muito. Os professores, sei que têm feito esse exercício com os alunos, mas eu brincava com eles, pega a conjunção, monta um quadro e coloca lá na frente da sua cama, para você ficar olhando, tá? Para você aprender. É decorar? Não, você precisa ter essa tem que observar, tem coisas que você tem que observar, tem que organizar e tem que estruturar para você poder gravar na cuca aqui, beleza? Professora, olha, tá mais alguma coisinha que a gente já está terminando? Só agradecer à professora Bruna, que ela colocou aqui que os alunos gostaram muito da aula, né? O importante são os alunos aprenderem, compreenderem. É verdade, isso para mim, ganhei o dia, estou feliz. Gente, responda as atividades do caderno do aluno, né, que estava ali na página. Não sei mais onde foi parar, mas enfim, isso. Da página... Deixa aqui comigo que eu já termino. Da 51 a 52. Depois vocês podem organizar de forma escrita um registro do que são conectivos e criar exemplo para o uso deles e diferentes efeitos de sentido. Então, você pode mostrar, deixar claro esses efeitos de sentido, ok? E compartilha com a gente aí no nosso Instagram. Crie manchetes engraçadas também com ambiguidade, vocês são bons nisso, que traga dupla interpretação, mas não se esqueça de que o efeito de ironia deve estar no uso dos conectivos. Então, você vai criar uma ironia, não é que você vai criar uma fake news, você vai fazer uma ironia, uma brincadeira para você entender como que funciona. Beleza? Então, é isso que nós fizemos hoje, gente. Então, é só até a próxima aula. Avalie a nossa aula, agora sim, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.